Fala galera, tudo bonzinho? Vamos agora ver as transformações gasosas. A gente viu na aula passada quais são as variáveis de um gás, ou seja, pressão, temperatura e volume, e a gente agora vai entender como acontece se eu mantenho uma constante e altero as outras duas. O que é que acontece com o gás? Porque a gente viu na aula passada que o gás é justamente ele é refém, né, dessas três variáveis. Se você mexe em duas delas, mantendo uma constante, ou mexe em apenas uma, todo o sistema, de modo geral, ele é alterado. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Começando pelas transformações gasosas, né? As transformações gasosas, elas acontecem justamente pelo gás ser algo fluido, né? E que se a gente muda alguma dessas variáveis, todo o sistema vai mudar. Existem três tipos de transformações que a gente conhece e que normalmente é cobrado nos vestibulares, que são as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica, ou isométrica ou isocórica. Tipo, a volumétrica que envolve que o volume é constante tem mais nomes, então tenha atenção a isso. Beleza? Então, falando da primeira variação de estado, da primeira transformação gasosa, a gente vai ter a transformação isotérmica. E aí, nessas transformações que a gente estuda, né, que são as lei de Charles e lei de Boyle, a gente normalmente mantém uma das variáveis fixa, a gente não altera elas. No caso da transformação isotérmica, a transformação que não será alterada é justamente a temperatura, beleza? A variável que não será alterada é justamente a temperatura. E isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que se a temperatura não varia, o comportamento de um gás é dado conforme esse gráfico aqui. E aí a gente vai ter a expressão de que o produto da pressão pelo volume vai ser uma constante. E o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, se você diminui a pressão, percebe aqui, ó, que se você diminui a pressão, tá vendo? O que é que está acontecendo com o volume? O volume ele está aumentando. Então quer dizer que na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior a pressão, menor o volume. Joinha? Então, o produto da pressão feito com o volume dá uma constante. E essa relação entre eles é inversamente proporcional. É uma relação inversa. Quando um cresce, o outro diminui e vice-versa. A segunda transformação que a gente vai ver agora é a transformação isobárica. E nessa transformação, a pressão que não varia, ou seja, volume e temperatura estão sofrendo alteração. A relação entre volume e temperatura, ela é uma relação diretamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Olha o gráfico aqui comigo. Que quanto maior for a temperatura, maior será o volume. Isso porque, quanto você aumenta a temperatura, as partículas que estão naquele sistema começam a ter mais energia cinética e, consequentemente, essas partículas começam a se mover mais e, consequentemente, conseguem ir a distâncias maiores, ou seja, passa a ter mais energia e também consegue vencer as barreiras que existem ali, né? Isso é quase uma música, quase uma música gospel. Consegue vencer as barreiras e aumentar o volume ocupado. Então a temperatura ela está associada ao aumento de volume justamente por causa do aumento da energia cinética. Então volume e temperatura, a relação entre eles é uma razão, ou seja, quando você tem volume e temperatura, você vai ter que volume e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quando um cresce, o outro cresce também. Beleza? Então, tranquilo, a lei de Charles diz isso, que se você divide o volume pela temperatura, você tem uma constante. Tranquilo? E o gráfico é assim, tá bom? Ele não tem um comportamento linear proporcional, ou seja, quando um cresce, o outro cresce também. Por fim, nós temos agora a transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Vê, tem um monte de nome para essa transformação e é que os vestibulares normalmente gostam mais. Por quê? Porque ela associa pressão e temperatura. E a relação de pressão e temperatura é análoga à relação entre volume e temperatura. Por causa do seguinte, se você aumenta a temperatura e mantém o volume constante, ou seja, o volume está ali fixo, definido, organizadinho. Beleza? Vou até desenhar aqui, ó. O volume está aqui, ele é fixo. Joinha? Aqui dentro você tem um gás. E você aquece esse gás.
o que é que vai acontecer? Mais energia cinética, esse gás vai se expandir, porque as partículas têm mais energia cinética. Mas preste atenção, o volume não varia. O volume não varia, isso quer dizer que os gases vão fazer força nas paredes do recipiente. Ou seja, eles vão aumentar a força aplicada sobre uma área, porque eles têm mais energia cinética. Então é por esse motivo que quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão se o volume for constante. É por esse motivo que o pneu de um carro, ele tem lá uma limitação de pressão para rodagem. Por quê? Porque quando o pneu começa a rolar, o atrito faz com que esse pneu aqueça e, consequentemente, o gás expanda. Só que o pneu tem que ter resistência mecânica para conseguir suportar a pressão interna do pneu. É por isso que, se você for olhar no pneu de um carro, você vai ver lá que quando se calibra o pneu, você tem lá temperatura de frio, temperatura máxima, ou seja, quando você for calibrar o pneu, o ideal é que você calibre ele na temperatura e com as indicações que tem lá, para que não aconteça de quando você estiver andando com o carro lá viajando, por exemplo, que é onde o pneu aquece bastante e o pneu pum, exploda e você fique na rua precisando trocar o seu pneu. Então essa relação que explica, né, esse fenômeno do pneuzinho lá do carro, que a gente precisa calibrar ele certinho, direitinho, porque o recipiente tem que aguentar a pressão que vai ser exercida. A mesma situação é uma panela de pressão. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a próxima aula. Espero que você esteja entendendo tudo, que esteja anotando direitinho, dá uma espreguiçada. Se você já assistiu mais de 2 aulas aí, já está na hora de dar uma volta, tomar uma água e voltar, porque é agora que o negócio vai ficar emocionante. Beleza? Vamos que vamos e até a próxima aula.